Uma mulher negra ajuda um milionário a consertar seu carro quebrado. Quando ele vê o anel em seu dedo, entrou em choque imediatamente. Ninguém a via. Ninguém sequer lembrava seu nome. Mas naquela tarde escaldante, enquanto o sol castigava impiedosamente o asfalto, foi ela quem se tornou o único salva-vidas para um homem que parecia ter tudo. Um carro de luxo parado em uma estrada esquecida. Um motor fumegante. Um executivo poderoso acostumado a ter o mundo aos seus pés, agora vulnerável, perdido, sem saber nem mesmo como pedir ajuda. Thomas Weber socou o volante de seu Maserati com frustração enquanto checava seu relógio de platina. 11h43. Em exatos 17 minutos deveria estar apresentando o projeto que definiria o futuro de sua empresa para os investidores mais importantes do país. O suor já encharcava sua camisa de seda enquanto abria o capô, apenas para ser recebido por uma nuvem densa de vapor que o fez recuar instintivamente. Maldita seja, murmurou, afrouxando a gravata. Seu terno italiano de $3.000 não foi projetado para reparos mecânicos, e seus conhecimentos sobre motores eram inexistentes. A ironia da situação não lhe escapou. O homem que controlava um império empresarial, completamente indefeso diante de um amontoado de metal e cabos que não compreendia. O barulho de um motor envelhecido interrompeu seu desespero. Uma caminhonete desgastada pelo tempo e pelo sol parou a poucos metros. Thomas observou com ceticismo enquanto uma mulher descia do veículo. Usava jeans manchados de graxa, uma camisa xadrez com mangas dobradas até os cotovelos, e seu cabelo crespo estava preso em um coque prático. Sua pele negra brilhava sob o sol inclemente. "Precisa de ajuda?" perguntou ela, aproximando-se com passos firmes e uma confiança que contrastava com a situação precária de Thomas. "Tenho uma reunião crucial em 15 minutos", respondeu ele, sem esconder sua irritação. "Meu assistente deveria estar enviando socorro, mas não há sinal decente neste maldito lugar." A mulher não pareceu impressionada com seu status aparente ou mau humor. Sem pedir permissão, inclinou-se sobre o motor fumegante, como se a propriedade de um veículo que custava mais que uma casa não significasse nada. "É o sistema de refrigeração", diagnosticou com impressionante segurança. "Posso consertar temporariamente para que chegue à cidade. Não durará muito, mas lhe dará algumas horas." Thomas a avaliou com um olhar cético, percorrendo sua figura com uma análise pouco sutil. "Você tem certeza?" "Sou mecânica", respondeu ela secamente, sustentando seu olhar sem intimidar-se. "Tenho uma oficina a 10 quilômetros daqui." Sem esperar aprovação, retornou à caminhonete para buscar ferramentas. Seus movimentos eram precisos, econômicos, sem um único gesto desnecessário. Começou a trabalhar no motor com concentração absoluta. Suas mãos, pequenas mas fortes, moviam-se com precisão cirúrgica. "Mais 5 minutos e teria fundido o motor completamente", comentou sem erguer os olhos, ajustando algo que Thomas nem conseguia identificar. "Estes modelos são potentes, mas surpreendentemente delicados, como algumas pessoas." A indireta não passou despercebida, mas Thomas estava demasiado preocupado com sua reunião para sentir-se ofendido. "Como você sabe tanto sobre carros de luxo trabalhando em..." Thomas parou abruptamente, consciente do preconceito em sua pergunta inacabada. "Em um vilarejo esquecido", completou ela, lançando-lhe um olhar direto por sobre o ombro. "Leio. Estudo. Me importo com meu trabalho. A excelência não é exclusiva das grandes cidades, Sr. Weber." Thomas surpreendeu-se ao ouvir seu sobrenome. "Como sabe quem sou?" "Sua foto aparece frequentemente nos jornais de negócios", respondeu ela simplesmente, fechando o capô. "Pronto. Isso deve aguentar até chegar à cidade." "Te devo uma", disse Thomas, aliviado. Retirou várias notas de sua carteira de couro. "Por favor, aceite como agradecimento." Foi quando ela estendeu a mão para receber o dinheiro que Thomas viu. Um anel de prata antiga com uma pequena safira azul, surpreendentemente delicado para alguém com mãos que trabalhavam tão arduamente. Um anel que ele conhecia perfeitamente. O mundo pareceu congelar naquele instante. Um flash de memória atravessou sua mente. Uma menina de olhos grandes e expressivos, uma promessa trocada sob uma árvore frondosa, o último presente de sua mãe antes de falecer. "Onde conseguiu esse anel?" perguntou, com a voz mais trêmula do que gostaria de admitir. A pergunta ficou suspensa no ar abrasador do meio-dia. A mulher instintivamente fechou o punho, protegendo parcialmente a joia. "Era de minha mãe", respondeu com naturalidade, embora seu olhar tenha se tornado cauteloso. "Por que a pergunta?" O que aquela mecânica não podia imaginar é que,
20 anos antes, aquele mesmo anel havia sido colocado em suas pequenas mãos infantis por um menino que prometeu voltar para buscá-la. Um menino que se tornaria o homem à sua frente. Um homem que quebrara uma promessa sagrada e que agora reencontrava da maneira mais improvável possível. Se essa história de promessas esquecidas e reencontros inesperados tocou seu coração, não deixe de se inscrever para descobrir como um simples anel se tornará o catalisador de uma revolução na vida desses dois estranhos que o destino insiste em reconectar. Maya endureceu os olhos quando percebeu a fixação de Thomas no anel. Guardou o dinheiro no bolso e deu as costas, caminhando determinada para sua caminhonete. Se o carro apresentar problemas, a oficina fica a 10 quilômetros, primeira entrada depois da placa de Aurora City. Thomas hesitou, dividido entre a reunião crucial e aquela descoberta perturbadora. Esse anel. Começou, mas ela já havia ligado o motor. Sua reunião, Sr. Weber, lembrou Maya friamente. Os investidores estão esperando. Enquanto Maserati desaparecia na estrada, Maya permaneceu imóvel. Ele não me reconheceu, murmurou, acariciando o anel com o polegar, um gesto automático cultivado durante 20 anos. Depois de tudo, ele simplesmente não me viu. Na oficina Esperança Mecânica, Maya trabalhava furiosamente em um motor desmontado, canalizando sua frustração em cada movimento. Você vai destruir esse carburador, observou Xavier, seu tio, aproximando-se cautelosamente. Alto e com cabelos grisalhos nas têmporas, era o único que conhecia sua história completa. Ele apareceu, tio X, com o carro quebrado, como uma ironia cruel do destino. Xavier congelou. Thomas Weber, o menino que prometeu voltar. O homem que esqueceu, corrigiu Maya, secando as mãos em um pano. Olhou para mim e viu apenas uma mecânica anônima. Reconheceu o anel, mas não a menina que o guardou por 2 décadas. Aquela noite, Maya abriu uma caixa de madeira guardada sob sua cama. Dentro, cuidadosamente organizados, estavam recortes de jornais rastreando a ascensão de Thomas Weber. Seu rosto aparecia em matéria sobre inovação, filantropia corporativa e seu recente noivado com Elise Harrington, herdeira de uma fortuna na indústria da moda. Amanhã ele não se lembrará nem do anel, murmurou para o quarto vazio. Maya estava errada. Na manhã seguinte, um sedã discreto parou na entrada da oficina. Thomas emergiu, desta vez sem o terno caro, como se tentasse passar despercebido. Estamos abertos, disse Maya, mantendo distância emocional. Na verdade, vim devolver isto, respondeu ele, estendendo a mão. No centro de sua palma estava um pequeno broche de madeira entalhada, um pássaro com asas abertas. O mundo de Maya parou. Aquele broche, sua primeira escultura, entregue a Thomas como despedida. Orfanato Coração Aberto. Seção Orion, disse-lhe suavemente. Você era a garota que me ensinou a esculpir madeira quando todos os outros meninos zombavam de mim. Você prometeu voltar, disse Maya, as palavras escapando involuntariamente. Tentei, respondeu Thomas, algo sombrio cruzando seu rosto. Por anos. Mas meu pai, ele tinha outros planos. Xavier emergiu da área de trabalho, limpando as mãos em um pano, seus olhos avaliando Thomas com desconfiança acumulada. Então o jovem príncipe retorna, comentou com voz grave. 20 anos depois. Thomas sustentou seu olhar. Compreendo sua desconfiança. Mas vim pedir uma chance de explicar. Xavier me resgatou quando saí do orfanato, explicou Maya. Me ensinou tudo o que sei, me deu um lar quando ninguém mais o fez. Algo que prometi fazer, reconheceu Thomas com pesar visível. Por que agora? Desafiou Maya. Depois de todo esse tempo. Thomas respirou fundo. Em 3 semanas anunciarei oficialmente meu noivado com uma mulher que não amo, assumirei a presidência de uma empresa que secretamente detesto, e completarei minha transformação no homem que meu pai sempre exigiu que eu fosse. Fez uma pausa significativa. E então vi você, ou melhor, vi o anel, e algo despertou. O telefone de Thomas tocou insistentemente. Na tela, Elise, 6ª chamada. Parece persistente, observou Maya com amargura. Minha carcereira, respondeu ele, desligando. Nosso casamento é uma fusão corporativa disfarçada de romance. E o que você espera de mim? Questionou Maya cruzando os braços. Absolvição pelo abandono? Respostas, disse simplesmente. E talvez uma chance de corrigir o maior erro da minha vida. O que Thomas não revelou foi a investigação que iniciará na noite anterior, uma busca completa sobre Maya Oliveira, seu passado no orfanato,
e o misterioso desaparecimento de documentos relacionados à propriedade que uma vez pertenceu à família dela. O que Maya ocultou foi o arquivo escondido no fundo de sua oficina, papéis amarelados com o logotipo das empresas Weber, assinados pelo pai de Thomas, detalhando a aquisição fraudulenta das terras da família Oliveira. As mesmas terras onde agora se erguia o novo complexo corporativo que seria o legado de Thomas. Enquanto se encaravam, nenhum percebia que seus destinos estavam entrelaçados por mais que memórias infantis, por uma conspiração que destruiu uma família para edificar um império. E em 3 semanas, quando Thomas deveria selar seu futuro, seria quando Maya finalmente revelaria a verdade que poderia desmoronar tudo que a família Weber construiu sobre injustiça e mentiras. 3 dias se passaram desde o reencontro inesperado. Thomas cancelou reuniões e delegou responsabilidades, mergulhando obsessivamente em arquivos antigos. Algo não se encaixava na história de seu pai sobre as terras que agora faziam parte do novo complexo empresarial Weber. Na mansão da família, ele vasculhava o escritório paterno quando encontrou uma pasta trancada com o nome Projeto Aurora, o mesmo nome da cidade onde Maya vivia. Usando a chave que secretamente copiara anos atrás, Thomas abriu-a e sentiu o sangue gelar. Contratos, ações judiciais e um documento particularmente perturbador, uma certidão de óbito forjada da mãe de Maya. Ele falsificou a morte dela, murmurou incrédulo, para conseguir as terras. Simultaneamente, na oficina de Xavier, Maya tomava sua própria decisão. Havia guardado a verdade por tempo demais. Vou confrontá-lo, declarou, revelando a Xavier o arquivo escondido. Os documentos estão autenticados. A assinatura do pai dele está em todos eles. É perigoso, alertou Xavier. Os Weber destruíram sua família uma vez. Podem fazer pior agora. Maya acariciou o anel de safira. Não tenho mais nada a perder. Naquela noite, Thomas dirigia seu sedã em direção à oficina quando recebeu uma mensagem de Maya. Praça Central. 20 minutos. Venha sozinho. A praça de Aurora City estava deserta quando Thomas chegou. Maya aguardava sentada no banco sob uma árvore frondosa, estranhamente similar à do orfanato onde se conheceram. Por 20 anos, me perguntei por que minha mãe me abandonou, começou Maya sem preâmbulos. Por que perdi tudo de uma hora para outra? Maya, eu descobri algo terrível, interrompeu Thomas, seus olhos refletindo genuíno horror. Meu pai. Seu pai forjou a morte da minha mãe, completou ela, estendendo-lhe papéis amarelados. Depois ameaçou sua vida se ela tentasse me recuperar. Tudo para tomar nossas terras, terras com a maior reserva de água potável da região. Thomas empalideceu enquanto examinava os documentos. A assinatura era inconfundível, a mesma que vira minutos antes em sua própria descoberta. Como conseguiu isso? Perguntou, sua voz trêmula. Minha mãe deixou-os com Xavier antes de desaparecer. Ele esperou que eu tivesse idade suficiente para entender. Maya extraiu uma foto antiga. Esta é minha mãe, Amélia Oliveira. Ela não me abandonou, foi forçada a desaparecer. A foto mostrava uma mulher de rosto gentil, usando o mesmo anel de safira. Ao fundo, estendia-se um vale verde, agora transformado em concreto e aço com logotipo Weber. Amanhã, vou tornar tudo público, anunciou Maya. Na cerimônia de inauguração do novo complexo. Thomas fitou-a, atônito. Haverá centenas de repórteres, investidores, políticos. Exatamente, confirmou Maya. O momento perfeito para revelar que o Império Weber foi construído sobre fraude, extorsão e vidas destruídas. O telefone de Thomas tocou insistentemente. Seu pai, pela 5ª vez consecutiva, ignorou a chamada. Há mais, continuou Maya. Tenho razões para acreditar que minha mãe ainda está viva. Esta revelação atingiu Thomas como um raio. Como? Onde? A última comunicação dela chegou há 8 anos. Uma carta anônima, mas a letra era dela. Maya hesitou. De uma clínica psiquiátrica em Nova Esperança. Thomas respirou fundo, tomando uma decisão que mudaria tudo. Não espere até amanhã, disse, seus olhos encontrando os dela com nova determinação. Vamos agora. Para onde? Para a inauguração. Meu pai adiantou o evento para hoje à noite, temendo vazamentos sobre o projeto. Ninguém sabe exceto o círculo interno. Na limusine a caminho do complexo, Thomas explicou seu plano. Tenho acesso total ao sistema de segurança e ao palco. Posso colocá-la no momento exato para confrontá-lo publicamente.
O que Thomas não disse foi que também havia descoberto a localização exata da mãe de Maia, não em uma clínica, mas em uma propriedade particular dos Weber, mantida como garantia do silêncio de Ernesto. O evento era suntuoso. A elite empresarial e política admirava o imponente complexo erguido sobre o que um dia fora o lar da família Oliveira. Ernesto Weber, impecável em seu terno, sorria para as câmeras, sua autoridade incontestável. Thomas, finalmente! Exclamou ao ver o filho. Seus olhos endureceram ao notar Maia ao lado dele. O que ela faz aqui? Uma convidada especial, pai, respondeu Thomas friamente. Alguém com uma história fascinante sobre as origens deste terreno. Ernesto empalideceu. Meu escritório. Agora. No luxuoso escritório com vista para o vale devastado, o patriarca dos Weber encarou Maia com desprezo. Quanto? Perguntou secamente. Qual é seu preço para desaparecer como sua mãe deveria ter feito? Minha mãe, respondeu Maia, sua voz firme apesar das emoções turbilhonando em seu peito. Quero saber onde ela está. Ernesto riu, um som sem humor. Depois de todos esses anos, ela provavelmente nem se lembra de você. Ela está viva, então concluiu Thomas, gravando discretamente a conversa em seu celular. Você a manteve prisioneira por 20 anos. Prisioneira? Ernesto dispensou a palavra com desdém. Dei a ela uma vida de luxo em troca de um pedaço de terra inútil. Foi um acordo. Um acordo feito sob ameaça não é acordo, interveio uma nova voz. Na porta estava Xavier, acompanhado por uma mulher mais velha cujos olhos, idênticos aos de Maia, transbordavam com décadas de dor contida. Mãe, sussurrou Maia, sua voz quebrando. Amélia Oliveira avançou lentamente, seus olhos fixos na filha que não via desde que era uma criança. Maia disse simplesmente, sua voz embargada. Atrás deles, no corredor, Elise observava a cena com interesse clínico, seu celular registrando cada palavra trocada. A reunião de mãe e filha estava prestes a expor não apenas a fraude nas origens do Império Weber, mas revelar como a ambição desmedida havia destruído vidas e separado famílias, uma verdade que nem todo o dinheiro do mundo poderia mais esconder. E enquanto Ernesto Weber via seu império de mentiras desmoronar diante de seus olhos, uma verdade ainda mais devastadora permanecia oculta. Thomas não era seu filho biológico, mas um órfão adotado para substituir o bebê que sua esposa havia perdido, uma reviravolta final que, quando revelada, completaria o ciclo de justiça iniciado por uma mecânica determinada com um anel de safira no dedo. A sala de Ernesto Weber vibrava com tensão enquanto mãe e filha se olhavam pela primeira vez em 20 anos. O patriarca dos Weber, sempre controlador, parecia ter perdido completamente o domínio da situação. Impossível, murmurou, recuando alguns passos. Você estava sob vigilância constante. Seu dinheiro compra silêncio, Ernesto, mas não lealdade verdadeira, respondeu Amélia, sua voz fortalecida por décadas de dor contida. Alguns guardas têm família, têm coração. Maia, tremendo, aproximou-se lentamente de sua mãe. 20 anos de abandono forçado, 20 anos de perguntas sem respostas. Quando se abraçaram, não havia palavras suficientes, apenas lágrimas que falavam mais que qualquer discurso. Thomas observava a cena, uma tempestade de emoções atravessando seu rosto. Por que, pai? Perguntou finalmente. Por que destruir uma família por um pedaço de terra? Aquela terra nunca foi um simples pedaço de terra, respondeu Ernesto, recuperando parte de sua compostura. É a maior reserva de água potável da região. Vale bilhões, o futuro desta empresa. E isso justifica destruir vidas, questionou Thomas, sua voz carregada de desprezo. Como você justifica isso para si mesmo? Um brilho perigoso cruzou os olhos de Ernesto. Da mesma forma que justifiquei adotar um órfão para substituir o filho que perdi. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Thomas cambaleou como se tivesse levado um golpe físico. O que? Sussurrou, a cor drenando de seu rosto. Você acha que é coincidência ter passado 6 meses naquele orfanato? Ernesto riu amargamente. Sua mãe morreu no parto junto com nosso filho verdadeiro. Você era apenas uma substituição conveniente, um bebê sem histórico médico problemático, sem família para interferir. A revelação atingiu Thomas como uma avalanche. Toda sua vida, toda sua identidade, havia sido construída sobre uma mentira. Ele não era um Weber por sangue, era um órfão cujos registros haviam sido manipulados, assim como Maia. Ele está mentindo, disse Elise, finalmente entrando na sala. Em suas mãos,
Um arquivo antigo. Isso explica por que sempre senti que havia algo errado em nossa fusão corporativa. O que você fez? Questionou Ernesto, palidecendo ao ver o arquivo. Investigação apropriada antes de um casamento de negócios, respondeu ela friamente. Incluindo seu histórico completo de adoções fraudulentas. Você não adotou apenas Thomas, havia outros. Xavier aproximou-se de Thomas, colocando uma mão firme em seu ombro. Isso significa que você e Maia não são apenas amigos de infância, completou Elise. São meio-irmãos. Mesma mãe, documentos forjados para esconder a conexão. Maia e Thomas se entreolharam, a verdade refletida em seus olhos idênticos, a mesma tonalidade, o mesmo formato. Como ninguém havia notado antes. Por isso o anel significava tanto para ambos, murmurou Amélia. Era da nossa família. Eu o dei a Thomas antes de Ernesto levá-lo, fazendo acreditar que era herança da mãe que nunca conheceu. Naquele momento, sirenes policiais soaram ao longe, aproximando-se rapidamente. Isso acaba agora, anunciou Thomas, sua voz encontrando nova determinação. Todas as mentiras, todas as manipulações. Na semana seguinte, os jornais explodiam com manchetes sobre o escândalo. Ernesto Weber, magnata respeitado, preso por fraude, sequestro e falsificação documental. O Império Weber, construído sobre crimes e separação de famílias, desmoronava enquanto investigações revelavam décadas de corrupção. Thomas, descobrindo sua verdadeira identidade como filho de Amélia Oliveira, renunciou ao nome Weber e assumiu seu verdadeiro sobrenome. As terras foram legalmente devolvidas à família Oliveira, e o projeto corporativo transformado em uma reserva ambiental com centro comunitário beneficiando centenas de famílias locais. 6 meses depois, na pequena oficina Esperança Mecânica, agora expandida e modernizada, Maia ajustava o motor de um carro enquanto Thomas revisava documentos da recém-criada Fundação Oliveira para Crianças Abandonadas. Ainda é estranho? Perguntou ela, limpando graxa das mãos. Descobrir que sua vida inteira foi construída sobre uma mentira? Thomas sorriu, um sorriso genuíno que raramente exibirá em sua vida anterior. Estranho, sim, mas também libertador. Ele tocou o pequeno broche de pássaro que agora usava como pingente. Perdemos 20 anos, mas recuperamos nossa verdade. Nossa família. Amélia entrou na oficina, trazendo limonada. Seus olhos, antes marcados por tristeza, agora brilhavam com a paz de quem finalmente encontrou justiça. O anel, disse ela, notando que Maia ainda usava. Sempre nos manteve conectados, mesmo quando não sabíamos. Às vezes, as mentiras mais elaboradas são desfeitas pelos laços mais simples. Um anel passado de mãe para filho, depois para uma irmã que nem sabia que existia. E às vezes, os impérios construídos sobre injustiça desmoronam não pelo peso da culpa, mas pela força inabalável da verdade que ressurge quando menos se espera. Se esta história sobre laços familiares enterrados sob décadas de mentiras tocou seu coração, não se esqueça de se inscrever no canal para mais narrativas que mostram como a verdade, por mais dolorosa que seja, tem o poder de curar feridas que pareciam permanentes e reconectar vidas que foram separadas pela ganância e pelo poder.